Aleluias. E durante todos os tempos que eu estou ali, eu tenho tido experiências com Deus. Deus tem moldado a minha vida, tem me dado experiência, e ali eu tenho visto o agir de Deus, eu tenho visto o agir do Espírito Santo na vida daqueles irmãos que ali congregam. Tenho visto Deus pegar pessoas lá na sarjeta, lá no fundo do poço, aonde já estavam pensando em tirar suas próprias vidas, e ali Deus ergue novamente aquelas pessoas e faz um vaso de bênção em suas mãos. Tenho visto Deus curar enfermidades ali. Tenho visto Deus batizar com o Espírito Santo. E o mesmo Deus que está fazendo aquilo ali no Jardim Esplanada, Ele está fazendo aqui nessa congregação. Porque muitos rostos que aqui eu estou vendo nessa noite são rostos novos, de irmãos que eu não conheço. Mas uma coisa eu digo, Deus está conosco, aleluia, porque a palavra de Deus ensina eu e você que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode vir a luta que vier, a tribulação que vier, Deus está conosco, porque Ele é o nosso general. Aleluia. Agora nós vemos uma história aqui de um povo a qual Deus resgatou lá da escravidão do Egito e agora deu a liberdade a esse povo, e esse povo começa a marchar para uma terra prometida, o qual Deus tinha prometido para esse povo, e ali eles vão marchando, e vencendo batalhas, vencendo guerra, e agora eles deparam com uma outra nação, a nação de Moabe, e ali o rei Balaque, que era o rei dessa nação, ele temeu essa nação, porque eles eram muitos, eles eram numerosos, e ali ele sabia que Deus estava com aquela nação, porque todas as bênçãos, todas as vitórias que Deus tinha concedido a essa nação, o qual Deus libertou da escravidão do Egito, Deus estava com eles, abençoando e concedendo vitória para eles. E agora nós vemos que esse rei, ele temeu esse povo, ele ficou com medo desse povo, agora esse povo vai nos destruir, agora esse povo vai tomar a nossa nação, e assim por diante. E ele ouviu falar de um homem que se chamava Balaão. Creio que os irmãos conhecem um pouco dessa história, mas eu quero que os irmãos entendam e compreendam como que Deus age na vida de cada um que permanece fiel e verdadeiro diante dele. Então nós vemos que esse homem, Balaão, ele era um profeta de Deus, ele era um homem ali que Deus usava ele em suas mãos. Nós vemos que Deus ali usava esse homem na sua mão. E quando Balaque mandou os seus mensageiros a ele, ali ele disse que não iria, mas ele apenas falaria aquilo que Deus mandasse. Nós vemos que Balaão, ele começou bem a sua história, ele começou bem a sua jornada como profeta, como servo de Deus. E ali agora, esse rei levou ali especiarias, levou ali riqueza e ofereceu a esse homem. E ele disse: eu consultarei a Deus, e o que Deus me disser, eu direi a esse povo. E nós vemos que do capítulo 22 até o 24, ele permaneceu firme e fiel a Deus. Mas depois disso, ele veio ali distorcer o seu compromisso, distorcer o que ele tinha afirmado com Deus. E agora ele começa a se desviar do seu caminho, e começa a ir para um caminho torto. E agora nós vemos que esse homem ali pediu para que Balaque construísse altares ali e oferecesse sacrifícios a Deus. E o que Deus dissesse ali, ele pronunciaria para o povo. E nós vemos que ali Balaque, ele foi ali, construiu 7 altares,
sacrificou animais ali, cordeiros, como sacrifício, para que Deus falasse aquilo que ele queria. Mas eu e você sabemos que Deus não age como eu e você queremos. Ele age da maneira dele, na hora dele e no momento dele. E nós vemos que esse homem queria ali que Deus falasse pelo profeta, para que o profeta amaldiçoasse aquele povo que estava na sua redondeza, na sua nação ali, em volta da sua nação. Nós vemos que esse rei, ele queria ali que Deus falasse o que ele queria ouvir. E muitas das vezes eu e você agimos dessa forma, oferecemos coisas para Deus, oferecemos sacrifícios para Deus, para que Ele fale conosco segundo aquilo que nós queremos, mas não é dessa maneira que Deus age. Deus age completamente diferente como eu e você pensamos. Deus age da maneira que Ele quer sobre a minha e a tua vida. E eu quero dizer, só basta eu e você permanecermos firmes, permanecermos fiéis diante dos caminhos do Senhor. O resto Ele fará sobre as nossas vidas. Não precisamos correr atrás de sacrifício, não precisamos correr atrás de profeta, porque Deus, Ele fala comigo e com você através da sua palavra. Aleluias! Deus, Ele age dessa maneira, e aquele rei ofereceu ali sacrifício, e ali Deus não respondeu o que ele queria ouvir. Deus não deu a resposta para ele, e novamente Balaão manda ele construir novamente mais 7 altares, e oferecer sacrifícios de cordeiros diante de Deus, e ali eles fizeram todo esse ritual, novamente, e Deus não falou o que ele queria ouvir. Aleluias! E Deus mandou que Balaão abençoasse o povo. E ali ele abençoou o povo, porque era isso que Deus queria. Porque Deus, ele resgatou aquele povo que estava lá na escravidão do Egito, que estava sofrendo, sendo escravizado. E agora Deus dá a liberdade, e ali esse povo, Deus cuidou deles, Deus zelou deles, durante a peregrinação no deserto, Deus mandou o maná para sustentar aquele povo durante todo esse tempo, durante esses 40 anos, Deus ali, conforme as crianças iam crescendo, as suas roupas iam crescendo juntamente com as crianças, os seus calçados iam crescendo, Deus provia tudo para aquele povo, e agora esse rei queria que esse profeta, que era um profeta de Deus, o amaldiçoasse. Deus cuida de cada um de nós, porque a própria palavra diz, primeiramente buscar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aleluia! Então não precisa eu e você se preocupar com o que nós vamos fazer amanhã, com o que Deus cuida de nós, basta nós estar no rumo certo, no caminho certo. Porque a palavra diz que Balaão, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e se tornou um homem ali, que era interesseiro a bens materiais, e muitas vezes nos dias atuais que nós estamos vivendo, nós encontramos pessoas desse tipo, que usam a palavra de Deus, mas o seu objetivo é apenas financeiro, o seu objetivo é apenas desvirtuar você, a igreja do Senhor, dos caminhos certos. Então nós enfrentamos isso todos os dias, e para que nós não possamos cair nessa cilada, assim como aconteceu com o povo de Israel. E depois de todo esse ritual, Balaão viu que não tinha jeito, não tinha como amaldiçoar aquele povo, o qual Deus estava protegendo. E agora ele pega e dá um conselho: se nós não conseguimos desvirtuar eles da presença de Deus, eu dou um conselho a você, Balaque. Pega, faça uma festa, faça um banquete e convide o povo para festejar juntamente com você.
pegue e ofereça festa e convide o povo de Israel para festejar juntamente com você. E ali eles adoravam a Baal Peor, e ali eles fizeram essa festa, eles fizeram essa confraternização e convidaram o povo de Israel para participar dessa festa. Se nós não podemos vencer ele pela palavra, se nós não podemos vencer ele dessa maneira, nós podemos vencer eles por outra maneira, desvirtuando do caminho, oferecendo algo ali que eles vão aceitar. E ali eles aceitaram aquele convite, participaram daquele culto de adoração a um Deus estranho. Ali se prostituíram e pecaram contra Deus. E foi nesse momento que Balaão se desviou dos caminhos do Senhor e se tornou um homem do mal, se tornou um homem que ali deixou as promessas de Deus, deixou o dom que ele tinha de Deus, de profetizar algo de Deus para a vida do povo, e agora ali ele profetizou uma maldição sobre o povo, através daquele conselho, através daquela orientação. E sobre essa orientação que Balaão deu a Balaque, agora ali a ira do Senhor, a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo, e agora ali veio a morte daquele povo. Mais de 24 mil israelitas morreram porque pecaram contra Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor por causa de um conselho de um profeta que estava apenas interessado no lucro financeiro. E nos nossos dias não é diferente. Muitas vezes corremos atrás desses homens, muitas vezes corremos atrás desses filhos de Balaão, dessas filhas de Balaão, e o compromisso deles não é com a palavra de Deus, não é com o Deus verdadeiro e todo-poderoso que eu e você servimos, o qual eu e você fomos comprados e resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, o adversário da nossa alma, que os irmãos conhecem muito bem quem ele é, pai da mentira, o iníquo, o homem do pecado. Os irmãos conhecem muito bem quem ele é o nosso adversário da nossa alma. Ele está lutando 24 horas por dia para que eu e você perdemos a bênção mais preciosa que temos em nossa vida, que é a salvação da nossa alma, que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, amados e queridos irmãos, igreja eleita do Senhor, então quando nós depararmos com isso, nós temos que ter sabedoria e saber distinguir se é de Deus ou não é. Porque o inimigo está agindo dessa forma no meio do povo de Deus. Então nós temos que estar com a palavra sobre as nossas vidas, nós temos que estar alicerçada e saber qual que é o nosso objetivo. Aqui nós apenas somos peregrinos, aqui apenas nós estamos de passagem, mas a minha e a tua morada é as mansões celestiais, aleluia, e eu quero entrar lá, em nome de Jesus Cristo. Não vai ser uma tempestade, não vai ser uma dor, não vai ser uma enfermidade, não vai ser uma tribulação, uma perseguição que vai fazer a igreja do Senhor Jesus Cristo desviar o seu alvo, o seu rumo. Aleluias. Então precisamos ficar alerta 24 horas por dia e ser fiel ao nosso Deus, não deixar que o inimigo use o seu servo, a sua serva, para desvirtuar a nossa mente, o nosso propósito que nós temos diante de Deus. Balaão, ele começou bem o seu ministério, mas terminou mal. Quantos que nós conhecemos que começaram bem, que era uma bênção nas mãos do Senhor, que Deus usava através do louvor. Quantos que nós conhecemos que pregavam a palavra com Deus, com ousadia, autoridade, com eloquência, começaram bem. Quantos nós vemos que começaram bem,
mas terminaram mal, porque desvirtuaram o seu caminho, deixaram que o inimigo atingisse as suas mentes. Aleluias! Então precisamos, igreja do Senhor, cada dia mais estar firme, cada dia mais renovar o nosso propósito com Deus. Não deixe que o inimigo, através dos seus dardos inflamáveis, para nos atingir, não vamos dar ouvido a isso, não vamos dar crédito a isso, porque eu e você temos um objetivo, é vencer todos os dias as batalhas, é ser vitorioso todos os dias. Aleluias! Sabíamos que nós vivemos num mundo complicado, num mundo jaz no maligno. O mundo aí nos oferece coisas, novidades a todo momento. E nós temos que estar firme, com um propósito renovado sobre as nossas vidas, para não cairmos. Porque Balaão, ele começou bem o seu ministério, ele foi usado por Deus, mas terminou mal. Ele foi morto depois na batalha. Depois que eles travaram a batalha ali, depois que o povo ali eliminou todo o pecado no meio da nação, ali eles guerrearam e receberam a sua vitória. Nós vemos que quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, ele saiu rumo a uma promessa, que era Canaã, a terra prometida. Então eu e você estamos marchando nessa terra, e nós temos aqui, Canaã simboliza para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a minha e a tua vitória, a minha e a tua bênção. Porque Israel estava saindo do Egito e indo rumo a Canaã, a terra prometida. E durante toda essa trajetória foi uma bênção, foi uma maravilha, né? Não enfrentaram dificuldades, né? Não, enfrentaram lutas, enfrentaram peleja, enfrentaram guerra. O povo muitas vezes pecou, murmurou contra Deus, mas eles foram abençoados e venceram todas essas lutas, todas essas dificuldades, e conquistaram a sua bênção, a sua vitória, que era a terra de Canaã. Então, se tem alguém aqui nessa noite, se está passando por alguma luta, seja ela qual for, de nível financeiro, ou espiritual, ou enfermidade, ou qualquer coisa, não se preocupe, Deus está agindo na tua vida. Ele não chega nem depois e nem antes, Ele chega na hora e no momento certo, e concede a vitória para mim e para você, e o nome dEle é glorificado por cada um de nós. Aleluia! É importante se manter firme diante de Deus. Permita-me contar uma história. Havia uma menina, aproximadamente de 12 anos para 13 anos, e ela se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ali, ela, com a sua tia, ela foi na igreja, e ali, ela começou a servir a Deus, e aceitou a Ele como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E quando ela chegou em casa, e ela foi contar para os seus pais a bênção que ela tinha recebido na sua vida, ali ela começou a contar que tinha aceitado a Jesus como seu Salvador. E os seus pais, como era de outra religião, serviam a um outro Deus. Ali o pai fez a seguinte proposta para a filha e disse: tudo bem, você quer servir a Jesus, você quer ser crente, você quer ser cristão, então cada dia que você for na igreja, você vai tomar uma surra. E assim a menina procedeu. Cada vez que ela ia à igreja, quando ela retornava, o seu pai lhe dava uma surra. E assim foi aproximadamente por um ano. Ela indo à igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, mas quando retornava para casa, ela tomava uma surra. Imagine a luta, a dificuldade que essa menina estava passando. E um certo dia, ela estava no culto, abençoado, maravilhoso como esse nessa noite.
aonde sentimos o envolver do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tocando em nosso ser. E ao terminar o culto, os irmãos lá na porta conversando, alegre, feliz, porque quem serve a Deus é feliz, é alegre. Pode estar passando a maior luta, a maior dificuldade, o seu sorriso está em seu rosto. Às vezes ele dá um sorriso que encontra lá na orelha, né? É maravilhoso isso. Então, eles estavam ali alegres no final do culto, a menina também, juntamente com a sua tia, e daqui a pouco veio o pai da menina, embriagado, pegou a menina ali, espancou a menina, e empurrou a menina, e a menina caiu e bateu a sua cabeça ao meio-fio. E ali os irmãos chamaram a polícia veio, levou o pai, e ali tentando socorrer a menina, e a menina tinha participado de um jogral ali, e daí ela tinha tirado o vestido o qual ela tinha participado, que era um vestido branco, e ali os irmãos ali socorrendo, esperando o socorro chegar, e ela dizia: cadê o meu vestido? E o vestido dela estava todo ensanguentado, porque ela caiu e o sangue manchou o seu vestido. E ela perguntava: cadê o meu vestido? Cadê o meu vestido? E o pastor ali não entendia por que ela queria o vestido. E o pastor falou: mas o teu vestido está todo cheio de sangue, porque manchou ali com o sangue. E agora você quer o seu vestido? Eu quero o meu vestido, porque Jesus está vindo me buscar, e eu quero dizer para Jesus: Jesus, você deu o teu sangue por mim, agora eu estou dando o meu por ti. Aleluias, aleluias. Então, amados e queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos permanecer firme, não importa a luta, a dificuldade que você esteja passando, saiba de uma coisa: Deus está contigo. Aleluias. Quantos que abandonam Deus por qualquer coisinha, por uma dor de cabeça, por uma dor na unha, querem abandonar a Deus, por um mexeriquinho, querem abandonar a Deus. Aonde está o teu objetivo? Aonde está o seu alvo? O Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a morrer a morte de cruz e derramar o seu sangue precioso para nos resgatar da escravidão do pecado e transformar as nossas vidas. E o que nós estamos oferecendo a Ele? Aleluias! Muitas vezes, irmãos, quando eu vejo que a situação está crítica, eu clamo a meu Deus e digo: Deus, 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 eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. Aleluia! Eu quero ser um vaso de bênção, eu fui chamado para abençoar. Aleluia! E a igreja do Senhor não é diferente. Meu irmão, minha irmã, jovem, criança que estão aqui nessa noite, nós somos chamados para abençoar, e nós somos uma bênção nas mãos do Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo bênção para as vossas vidas. Deus está trabalhando em vida nessa noite. Creia somente. Tenha fé, coloque a tua fé em ação. Pastor, mas a minha fé é pequena. A minha fé é muito pequena. Não faz mal, é essa fé pequena que ela vai produzir uma ação na tua vida. Aleluia! Muitos dizem: eu não tenho fé. Você tem fé sim. Só basta você trabalhar ela, você lapidar ela e começar a ver de outra maneira. Você desligar
largamos nesse momento das coisas materiais e entramos na área espiritual nessa noite, que nós vamos ver as coisas acontecendo em nosso meio. Aleluia! Esse dia eu perguntei para a congregação ali, quantos que querem bênção? A maioria levantou a mão. Quantos que querem bênção? A maioria levantou a mão. Daí perguntei, quantos querem um abençoador? A minoria levantou a mão. Vocês viram a diferença? É melhor eu ter um abençoador na minha vida do que uma bênção. Porque eu tendo o abençoador na minha vida, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Aleluias. Eu sei que Ele vai suprir as minhas necessidades. Aleluias. Não precisamos correr atrás dessas pessoas que muitas vezes nos enganam. Faz nós crer em algo que muitas vezes não é da parte de Deus. Então, irmãos, Deus está conosco. Basta somente nós crer, nós confiar, e nós vamos ver o resultado acontecendo em nossas vidas. Como é que diz? Primeiro buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Conforme eu e você vamos precisando, Ele vai nos abençoando. Ele nos abençoa de uma maneira tão especial, que eu posso dividir com o meu próximo, que eu posso dividir com o meu irmão. É assim que Deus age em nossas vidas. Quantos que são abençoados por Deus, mas muitas vezes não sabem dividir a bênção de Deus. Deus, o Senhor me abençoou, mas hoje eu preciso novamente de uma bênção. E Ele fala, mas e a bênção de ontem, o que você fez? Ah, ela supriu a minha necessidade, o que sobrou, eu passei para o meu próximo, hoje eu preciso de novo. E assim Deus age em nossas vidas. Aleluias. Então, igreja do Senhor, não vamos dar ouvido a esses filhos de Balaão, não vamos deixar que o inimigo venha desvirtuar o nosso compromisso, o nosso propósito diante de Deus. Não vamos querer ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer falar com cada um de nós, porque é Ele que cuida de cada um de nós, é Ele que nos protege, é Ele que abençoa o meu deitar e o meu levantar, a minha saída e o meu retorno, é Ele que cuida de cada um de nós. E o inimigo da nossa alma, ele anda bramando como leão a quem possa tragar. Mas ao nosso lado está o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por bondade nos colocamos em pé. Aleluias. Nesse momento, creio que o conjunto estará cantando mais um louvor. E os irmãos que querem receber as orações, renovar os seus propósitos para com Deus, vem aqui na frente, crendo, confiando. Venha aqui na frente e coloque a tua fé em ação. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vamos tirar alguns minutos para fazer uma reflexão diante de Deus, renovar os nossos propósitos diante de Deus, e as coisas vão começar a mudar a partir de hoje. Aleluias. Venha, meu irmão, venha, minha irmã. Aleluia. Você tem a oportunidade de receber a bênção do Senhor nessa noite em sua vida. Vamos com fé, com confiança, adorar o Senhor juntamente com o conjunto. Não temas,
porque eu estou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Aleluia. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados e confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Aleluia. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Aleluia. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga teu caminho. Não temas, não temas. Em lugares altos, porém rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois de deserto eu faço mares, e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, não temas que eu te ajudo. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. É Deus que nos ajuda. Ele nos toma pela mão direita. Aleluias. Tem alguém que não é evangélico? Tem alguém que não é evangélico e deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Você tem a oportunidade nessa noite de conhecer esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós, feito nós triunfar sobre esse mundo e fazendo de cada um de nós vencedores no nome dele. Você tem a oportunidade nessa noite. Oxalá se todos compreendessem o verdadeiro propósito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele deixou o seu trono de glória, a sua majestade, o seu poder, e veio a esse mundo morrer a morte de cruz para nos dar a oportunidade de salvação a cada um de nós. Aleluias. Então hoje é uma oportunidade de você receber essa bênção, de ter Jesus em tua vida e deixar Ele trabalhar em seu coração. Aleluia.
Aleluias. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, na frente do altar, o qual o Senhor conhece cada coração, cada vida, o qual o Senhor conhece o proceder e o agir de cada um dos teus filhos. Senhor amado, Senhor querido, é no teu nome, ó Pai querido, que nós estamos pedindo a bênção, a vitória sobre a vida dos teus filhos, que todo o mal, que toda a muralha, que tudo aquilo que está angustiando, atrapalhando o teu filho de ser um verdadeiro adorador, de ser um verdadeiro vaso de bênção nas tuas mãos, Senhor, é no nome do Senhor Jesus Cristo que está sendo repreendido todos esses maus, todos esses dardos inflamáveis do inimigo estão indo por terra nesse momento. Vidas estão sendo renovadas, vidas estão sendo fortalecidas no nome de Jesus. Enfermidades estão indo embora e vidas estão recebendo a cura nesse momento no nome de Jesus, porque o dono dessa festa, o dono dessa igreja se chama Jesus Cristo, aonde tem todo o poder e toda a autoridade no meio do seu povo. Aleluia! E quando nós cremos dessa maneira, algo sobrenatural começa a acontecer no meio do teu povo. Vidas são renovadas, vidas são transformadas, vidas são libertas no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um dos teus filhos, que eles continuem, Pai querido, firme nessa caminhada, firme nessa marcha, que arrumam as mansões celestiais, fortalecendo cada dia, orientando pelo teu Santo Espírito, Senhor, e fazendo dos teus filhos um vencedor, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, é o que nós te pedimos para a tua igreja, para os teus filhos nessa noite, que o Senhor abra a janela dos céus e comece a derramar as bênçãos sobre a vida dos teus filhos, porque é o Senhor que conhece a necessidade de cada um. Senhor amado, Senhor querido, e nós cremos nessa maneira, que o Senhor está abençoando vidas nessa noite, e o teu nome está sendo glorificado, o teu nome está sendo exaltado por cada um de nós. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelos cuidados, Senhor, muito obrigado por essa semana abençoada, pelo dia de hoje, por essa noite, o qual os teus filhos se reuniram na tua casa, para tributar a ti toda honra, toda glória ao teu nome, e num só coro, num só coral, dizer, Senhor, nós te amamos e te adoramos, e muito obrigado, Senhor, pelo Senhor suprir as nossas necessidades. Seja com cada um de nós, assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Você pode adorar o Senhor? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos dos irmãos querem agradecer a Deus pela presença do pastor Edson? Levanta a mão com um gesto de amor, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Deus abençoe o Edson, família, em nome de Jesus. Quero deixar para os irmãos aqui os avisos. Glórias a Jesus, que na terça-feira tem ciclo de oração, a partir das 14h30. Na quinta-feira, os irmãos estão todos convidados a estarem conosco no culto da família, culto da vitória. E no sábado, irmãos, a gente tem uma responsabilidade de estar com os irmãos nesse próximo sábado, porém não é o quarto sábado, mas eu quero convidar a igreja, em nome de Jesus, venha no próximo sábado, irmãos. Nós queremos ver se trazemos um pregador, né, ou mesmo que a gente venha pregar a palavra do Senhor no próximo sábado. O irmão é o nosso convidado. Amém, irmãos? Amém?
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Os jovens estão todos convidados à vigília. No sábado, às 10 horas, no templo sede. Todos os jovens estão convidados a estarem lá. Estaremos nos locomovendo até Itaiacoca. Vai estar sendo realizado lá uma vigília para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Os irmãos querem agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor. Logo após, o presbítero Francisco Marques estará dando a bênção apostólica. Oremos ao Senhor agradecendo a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de conhecer Jesus. Eu te agradeço, Senhor, em meio ao deserto, as lutas do nosso dia a dia. O Senhor é o caminho, o Senhor é o nosso alvo, Jesus. E que nesta noite, através da tua palavra que foi ministrada, o povo que te ouve, Senhor, possa recebê-la, Senhor, de bom grado, para a honra e a glória do nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos purifica de todo pecado. Que o teu nome, Jesus, durante essa semana, venha a ser sobre todos os nomes na nossa vida, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço e abençoo, Senhor, a tua amada igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estendo as mãos a receber a bênção apostólica. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Você está perto de carro? Eu também ia perto, precisamos caminhar. Aí depois com o irmão Francisco.